Vamos dar início a mais uma série aqui pelo canal do Departamento Pessoal EAD. Nós vamos falar sobre a reforma trabalhista, como é que você vai fazer para obter um emprego, uma vaga de emprego, utilizando a reforma trabalhista a seu favor. Como é que você pode tirar proveito dela para conseguir uma vaga no mercado de trabalho. Então segura aí que eu trago dicas importantes aí para você que está correndo atrás de uma vaga de emprego, beleza? A reforma trabalhista ela entrou em vigor no dia 11 de novembro de 2017. Isso no dia 11. No dia 14 já teve mudanças. Na verdade, ela está mudando até hoje. Vem aí a mini reforma trabalhista. Como é que você vai tirar proveito da reforma trabalhista para conseguir emprego? Em benefício seu. Porque a reforma trabalhista ela veio exatamente, gente, para beneficiar a empresa. É beneficiar o empregador. Eles estão aproveitando. Agora... E o cidadão, e o trabalhador, como é que está? Ele está aproveitando, de repente ele até nem sabe quais são os tipos de contrato que vieram com a reforma trabalhista. Então, a gente vai te ajudar exatamente a você entender esses tipos de contratos. Serão vários vídeos que a gente vai tratar aqui, não dá para a gente abordar em um só, porque um desses tipos de contrato aí, de repente, é aquilo que você quer, aquele que se encaixa diretamente com aquilo que você pretende. Isso porque... muitas das vezes o empregado ele não tem o tempo, o dia todo disponível para trabalhar. Às vezes de manhã ele tem um problema, ele tem um parente para tomar conta, ele estuda pela parte da manhã, ele só tem tempo à tarde, só tem tempo à noite. Então a reforma trabalhista ela veio flexibilizar inclusive esses horários de trabalho. Então não é só, olha, só tenho disponibilidade a partir de 8 da manhã até as 18 horas e tal. Não. De repente você tem apenas 2, 3 horas disponíveis por dia e você pode se utilizar da reforma trabalhista também para trabalhar nesses horários. Como eu disse, ela trouxe novos contratos, novos tipos de contratos. Tem o contrato padrão, aquele do artigo 3º da CLT, em que o empregado ele tem todos os direitos trabalhistas, todos eles, férias, 13º, tem a FGTS, quando ele sai tem uma rescisão, tem o seguro-desemprego dele, tem todos os direitos trabalhistas. Esse é o contrato do artigo 3º da CLT. Esse aí não foi alterado pela reforma trabalhista. O que mudou foi pouca coisa dentro do contrato. Agora, o governo ele trouxe novos tipos de contrato. E a empresa, quando vai contratar, quando ela vai admitir um trabalhador, a empresa escolhe. A empresa, eu posso contratar pelo artigo 3º da CLT, onde ele tem todos os direitos trabalhistas, ou eu posso contratar pelo modelo novo, que nem todos os direitos trabalhistas têm. Então, claro, o empresário ele vai agir da melhor forma que atenda os interesses dele. Que atenda os interesses dele. Agora, e o trabalhador, como é que fica? Bom, o trabalhador, gente, é o seguinte, eu vou falar agora sobre os tipos de contratos novos. Em relação aos novos, vieram com a reforma trabalhista o contrato autônomo, que entrou na CLT, o intermitente também, o teletrabalho, o trabalhador em tempo parcial também, e não estou bem lembrado aqui de outra, mas a gente vai ver no decorrer aqui da nossa série. Bom, então a gente vai começar aqui, gente, falando sobre o autônomo. Quando a empresa contrata um autônomo, ele não tem os direitos trabalhistas, aquele que eu falei agora há pouco. Não tem os direitos. Então a gente vai começar exatamente pelo autônomo. Então, se você pretende trabalhar como autônomo, eu vou te dar as dicas aqui, o que você tem que fazer, qual é a conversa que você tem que ter com o seu empregador, até para você não ser enrolado. Porque é o seguinte, vamos lá ver o conceito do trabalhador autônomo. Bom, autônomo, gente, é a pessoa física que trabalha habitualmente explorando o seu ofício ou profissão. O ofício é um hobby que ele tem, por exemplo, e ele transforma isso no negócio. E profissão é quando ele fez uma faculdade ou tem um curso técnico e ele desenvolve as atividades dele por sua conta, por sua própria conta e também risco. O risco é dele. Então ele é uma pessoa física, veja bem, não é empresa. Não estou falando aqui do MEI. A gente pode até no próximo vídeo abordar sobre essa questão do MEI, mas aqui primeiramente é o autônomo. Então você vai aqui, o tema aqui, olha, trabalhando como autônomo. Então, o autônomo, gente, é aquele que possui determinadas habilidades, manuais, intelectuais. O cara, do nada, ele descobre, de repente, um hobby e transforma aquilo no negócio. Ele vai trabalhar por conta própria, sem vínculo
empregatício. Vale ressaltar aqui que o autônomo, quando se fala em autônomo, não tem direitos trabalhistas. Não tem férias, não tem 13º, não tem FGTS, não tem uma rescisão no final, não tem seguro-desemprego. É só aquilo que foi ajustado no final do serviço ou então no final do mês. É isso que o trabalhador, é isso que você como autônomo vai receber. Não vá nessa dizer, olha, eu vou conseguir um emprego, um trabalho como autônomo e você vai ter férias, vai ter rescisão, 13º, FGTS, pode esquecer. O que você vai ter é aquele valor ajustado. Então, muito cuidado aí na hora de ajustar, né? Porque você tem que pegar um valor que dê para cobrir essa situação, né? De férias, 13º, já que quando você sair você não vai ter nada disso, nada de direitos trabalhistas. Agora vamos falar sobre as vantagens, né, do autônomo. Né? Você tem a vantagem de negociar mais livremente os valores, né, os valores que você vai cobrar. O seu horário de trabalho, tá? O seu salário, né, o valor que você vai cobrar pelo serviço. Tá? E aí você tem uma maior flexibilidade na negociação. Aí você vai impor aquele horário, claro, que você tem disponibilidade. De repente, não, eu só tenho horário pela manhã. Então, claro, você vai arranjar um trabalho, né, como autônomo pela manhã. É o autônomo, gente, quem escolhe para quem quer trabalhar. Na verdade, todos, né, nós escolhemos para quem a gente quer trabalhar. Mas o autônomo, ele escolhe porque ele tem a flexibilidade de negociar horário, de negociar salários. E aí, olha, um detalhe interessante e legal. O autônomo, ele decide quando é que ele vai prestar o serviço. Quando é que ele vai trabalhar. Ele tem a liberdade, né, a autonomia. Inclusive para formar os seus preços de acordo com as regras do mercado. Mas o detalhe aqui, gente, é ele que decide quando ele vai trabalhar. Vou dar um exemplo aqui, gente, é o seguinte, né? Que acontece com o autônomo. Vamos lá. O autônomo acorda cedo, pronto para trabalhar, aí ele sai na rua, vê o temporal se formando, aí diz, bom, eu só vou depois que a chuva passar. Passar a chuva aí que eu vou trabalhar. Se der tempo ainda hoje. O empregado, ele já não tem tanta escolha assim. O empregado já vai chover, mas eu vou assim mesmo, né? Vou dar o meu jeito aqui de chegar lá. Já o autônomo, ele tem essa liberdade, ele tem essa autonomia. É porque ele decide quando ele vai trabalhar. O que o empregador, né, o contratante, quer é resultado. Quer resultado. Então ele tem que apresentar resultados. Porque no caso aqui, gente, do trabalhador autônomo, ele é um cara motivado. Né? O perfil do autônomo é um cara motivado. Por quê? Porque ele tem essa liberdade. Ele tem o horário dele, ele mesmo faz o horário dele, ele tem que desempenhar as tarefas, então ele tem aquela ideia de empresário mesmo. Né? Geralmente ele está motivado. E muitas vezes é o primeiro a chegar, é o último a sair, e o que ele quer é desempenhar o trabalho dele. Outro detalhe aqui é a subordinação. O autônomo, ele não é subordinado a alguém dentro da empresa. Ele não tem chefe. Ele não tem um chefe dizendo, olha, tá aqui, tu tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não. O que é ajustado, gente, é tudo dentro do contrato. Então, no contrato é que vai ser minuciosamente ajustado o trabalho que vai ser feito, né, o tempo que ele vai levar para fazer, para desempenhar essa tarefa. Então, tudo isso já é definido no contrato. Porque é o seguinte, se fugir essas regras, por exemplo, se ele for subordinado a alguém, o autônomo tem um chefe, o autônomo cumpre horário, então vai descaracterizar o contrato de autônomo e ele passará a ser empregado nos moldes do artigo 3º da CLT, ou seja, vai ter todos os direitos. Então, a empresa ela tem que ter muito cuidado ao contratar um autônomo. Pode-se afirmar que o trabalhador autônomo ele não se encontra num dever de obediência, não que ele seja um rebelde, não é isso não. É que não recebe ordens, como eu disse, ele não tem um chefe. O chefe, né, o empregador, o contratante, no máximo ele pode dar algumas dicas, né, sobre o resultado que ele quer. Algumas dicas aí tudo bem. A reforma trabalhista, gente, ela trouxe o autônomo para dentro da CLT através do artigo 442b, onde diz aí, olha, a contratação do autônomo, cumpridas por este todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado prevista no artigo 3º desta CLT. Ora, o artigo 442 é bem claro ao dizer que o autônomo não é empregado nos moldes do artigo 3º da CLT.
desde que estejam cumpridas as formalidades legais. O Ministério do Trabalho, gente, através da portaria número 349, em 2018, tá? Ela veio, digamos, criar as regras sobre a contratação do autônomo. As empresas ficaram um pouco confusas na contratação do autônomo. E aí o Ministério do Trabalho, através da portaria 349, ela criou essas regras. Vamos lá. O que diz aí a portaria? Artigo 1º. A contratação do autônomo, cumprida, isso aí já repete, né? O artigo 442b. Parágrafo 1º diz aí, não caracteriza a qualidade de empregado prevista no artigo 3º da CLT o fato de o autônomo prestar serviço a apenas um tomador de serviço. Então, o autônomo ele presta serviço só para aquela empresa, nem por isso ele é empregado. É o que diz aí o parágrafo 1º. O parágrafo 2º diz aí que ele pode prestar serviço de qualquer natureza a outros tomadores. Ele não é exclusivo daquela empresa. Então, o autônomo ele pode prestar serviço para várias outras empresas, né? Sejam elas do mesmo ramo, né, da mesma atividade econômica ou não. Ele pode, inclusive, ser contratado por outros tipos de contrato. Veja a parte final aqui, olha, sobre qualquer modalidade de contrato, inclusive como autônomo. Ele pode ser autônomo numa empresa e empregado em outra, sem problema, desde que o horário seja compatível, né? Parágrafo 3º, fica garantida ao autônomo a possibilidade de recusa de realizar atividade demandada pelo contratante, garantida a aplicação de cláusula penal, né? Isso aqui é que ele pode se recusar a desenvolver determinada tarefa, mas ele pode sofrer penalidades por isso. Parágrafo 4º trata aí de algumas categorias, dizendo, olha, motorista, representante comercial, que eles podem ser autônomos. E o parágrafo 5º, olha, trata da subordinação jurídica. Olha, presente a subordinação jurídica, será reconhecido o vínculo empregatício. Então, se o trabalho do autônomo for subordinado ao empregador, aquele que recebe ordens, né, ele tem um chefe dentro da empresa, então aí vai ser reconhecido o vínculo empregatício e aí ele vai ser considerado empregado nos moldes do artigo 3º da CLT e com todos os direitos. Trouxe aqui ainda algumas observações para você que está querendo trabalhar como autônomo. Vamos lá. Vai ter que ser feito um contrato de prestação de serviços para autônomo. Então a empresa ela vai fazer um contrato com você. Nesse contrato vem discriminando as tarefas, né, que você vai executar dentro da empresa. Então isso aí é bom para a empresa e bom também para você. Então todas as tarefas que você vai ter que fazer vai ter que ser discriminadas no contrato. Então dê uma olhada de forma minuciosa se está dentro do contrato, se a tarefa, né, que você está executando está lá dentro do contrato, né? Porque isso também, um bom contrato, uma boa conversa logo no início, já resolve problemas, né? Problemas que podem surgir, né? Porque você não pode, como autônomo, ser subordinado ao empregador, não pode ter chefe, né? Então, de repente, lá vem aquela pessoa te dá ordem, olha, tem que fazer isso, mais isso, mais isso, mesmo que seja por e-mail, né? Não pode. Tá? Então, de início, converse, coloque tudo no contrato direitinho. Se tiver que fazer uma alteração no contrato, se reúne os dois e inclui no contrato, revê preços. Então, é flexível esse tipo de contrato. Não há exclusividade no contrato. Não tem aquela história, tu trabalha só para mim. Não, tá? A empresa, é claro, você pode trabalhar só para um, né? Mas a empresa não pode te proibir. Olha, você não pode trabalhar em outros, né? Outras empresas concorrentes ou não. Então, isso aí faz parte tudo lá de uma boa conversa. Não cumpre horários fixos, você não bate ponto, né? Não tem dessa de bater ponto, de cumprir horário, né, do empregador, você entrar às 8 da manhã, o empregador está olhando no relógio para ver se você chegou atrasado. Não, o autônomo ele tem essa liberdade realmente de cumprir horário. É claro que não é porque não cumpre horário que vai chegar atrasado, né, que vai começar, olha, geralmente o empregador te espera 8 da manhã, pensa que não, você está chegando 10, 11 horas. Vale ressaltar aqui que é barato para a empresa dispensar o autônomo, não tem rescisão. Da mesma forma que é barato, que não tem férias, não tem 13º, também não tem rescisão. Então a empresa por quê? Dispensa e chama outro. Então é interessante na conversa do contrato você já, digamos, definir um horário, né? Olha, a empresa funciona de 8 da manhã às 5 da tarde. O trabalho ele tem que ser desenvolvido nesse horário.
Não quer dizer que você vai chegar às 8 da manhã e bater o ponto às 5 da tarde, não. Lembre-se que também você é um trabalhador. Não há subordinação, já falei sobre isso aqui. Retenção de 11% de INSS. Você vai emitir uma nota fiscal mensalmente. Então foi ajustado um valor mensal, por exemplo, ou valor por serviço, e aí você tem que apresentar um recibo para a empresa, um documento, que é a nota fiscal de serviços avulsa. Então você vai emitir uma nota fiscal, você vai ter que ir na prefeitura aí do seu município, provavelmente vai ser cobrado aí o ISS, você já vai pagar na fonte, então você vai pagar o ISS, o Imposto sobre Serviços, você sai de lá da prefeitura com a nota fiscal na mão, e aí você apresenta lá para o seu contratante, o seu empregador, e aí ele vai fazer o pagamento. E aí, claro, ele vai descontar 11% sobre o valor dessa nota. Dependendo do valor da nota, vai ser descontado também o imposto de renda. Vai ser descontado o imposto de renda. E imposto de renda, digamos, se a nota fiscal é uma nota de 4, 5 mil reais por mês, então vai ser descontado também o imposto de renda. Então são os dois impostos que serão descontados em cima da sua nota fiscal. Bom, então é isso aí, gente. Se você quer arranjar um emprego como autônomo, já está dadas as dicas aí para você não ser enrolado pelo seu empregador, de repente ele chega lá, te contrata sem nota, sem contrato, te coloca um horário lá para cumprir, te apresenta um cara que vai ser o teu chefe, você olha e diz, isso aí não é autônomo não. Isso aí não é um contrato de autônomo nos moldes da CLT, artigo 442B. Beleza, gente? Então dá um like nesse vídeo, se inscreve aí no canal, ainda não é inscrito não? Então clica aí para se inscrever, compartilha esse vídeo aí com seus amigos que estão também correndo atrás de emprego. Então até o próximo vídeo aí, beleza? Valeu, tchau!